As boas-vindas a todos os que estão aqui hoje. Nós temos aqui os associados do IF, pessoas que estão conhecendo o Instituto de Estudos Fiscais pela primeira vez, pessoas que já estão no IF desde o início, há muitos anos. O IF surgiu em 2005 e reúne advogados, consultores tributários, procuradores de fazenda, auditores fiscais, pesquisadores, alunos, juízes federais e juízes de outras paragens. E a gente, então, desde então, estamos fazendo eventos na área tributária, na área financeira, já fizemos eventos internacionais sobre vários temas, e com a pandemia a gente começou a fazer essas mesas pelo modo nas plataformas, né? E vamos ter mais eventos ao longo desse segundo semestre. Pelo Instagram a gente vai divulgando os eventos, os folders dos eventos, e nesse ano de 2021, as pessoas, se quiserem se associar ao IF, podem fazê-lo gratuitamente, e com isso podem acompanhar ao vivo todas as nossas mesas de debate. Hoje nós estamos gravando esse evento e vamos depois disponibilizar no canal do YouTube do Instituto de Estudos Fiscais. Bom, então eu queria dar as boas-vindas especialmente aos nossos palestrantes. Hoje nós vamos ter uma mesa com muitas visões, com muitas experiências, sobre um tema extremamente atual, que podemos dizer, o imbróglio que se formou na questão da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como isso é ou não tributado e quais são os efeitos colaterais nem sempre vislumbrados pela tese da não incidência. Então, eu gostaria de apresentar, nós vamos ter, em primeiro lugar, uma palestra do professor Adriano Antônio Dutra, da PUC Minas, que também é procurador do Estado de Minas Gerais. Depois nós vamos ter uma palestra do professor também Célio Calume, que é procurador do Estado de Minas Gerais e professor do IEC, na PUC Minas. Vamos ter também a palestra, estava originalmente prevista a palestra do Nazareno, né, da Secretaria de Estado da Fazenda, mas ele não pôde participar por um contratempo de última hora, e nós temos aqui com muita alegria a presença do Ricardo Oliveira, que é diretor da Sutri, que já participou de vários eventos do IF, e eu agradeço pela presença e também por ter aceitado participar aí no lugar do Nazareno, um tanto quanto de última hora. Eu vou conversar com o Adriano para a gente ter o Nazareno aqui no próximo evento, que a presença dele seria e será muito bem-vinda. Nós vamos ter, em seguida, a palestra do professor Marcelo Rios, que atualmente é vice-presidente do Instituto de Estudos Fiscais, já está no IF nessas posições de diretoria já há muito tempo, também é professor da PUC Minas. E, finalmente, a professora Luciana Goulart, que é advogada tributarista, já foi do Conselho de Contribuintes, conselheira do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, e também coordena cursos no CEDIM, e já também atua no IEC, na PUC Minas, nos cursos de especialização. Agradeço pela presença dela. E a nossa dinâmica é uma palestra de cada um, de 10 a 15 minutos, e teremos, ao final, uma fase de debates com as pessoas que estão aqui entre nós, com todos vocês, podendo fazer perguntas, fazer uma interação direta com os nossos palestrantes. Muito bem, então, sem mais delongas e agradecendo pela presença de todos, eu vou passar a palavra com muita alegria ao meu colega da PUC Minas, professor Adriano Dutra. Muito boa noite a todos. Boa noite especial ao professor Marciano, e gostaria de agradecer ao professor Marciano e ao IF pela oportunidade de podermos debater esse tema, que é um tema relevantíssimo, né? Acho que isso vai ficar claro à medida em que as falas forem acontecendo. Queria aproveitar o momento para dar aqui os meus parabéns a todos aqui, praticamente todos, acho que somos advogados, e hoje calhou de termos aqui no dia 11 de agosto essa mesa congregando aqui figuras ao meu lado que
brilham aí na advocacia, e nós próprios aqui, procuradores do Estado, parabenizo o professor Célio Calume, em nome de todos os procuradores, vejo alguns aqui presentes. Me coube, como disse o professor Marciano, uma fala um pouco mais didática, muito embora eu acho que ela, vendo aqui os presentes, acho que ela é um pouco até desnecessária, porque só temos conhecedores da matéria entre os que falarão sobre ela e os que estão aqui nos ouvindo. Mas eu queria aproveitar para tecer algumas pequenas considerações. O tema ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, estabelecimentos de um mesmo titular. Não é um tema novo, é um tema que já vem sendo tratado na doutrina, na jurisprudência, desde quando os atos legislativos, o Decreto-Lei 406/68, depois sucedido pelo Convênio 66, depois pela própria Lei Complementar 87/96, todos eles determinando a incidência do ICMS na chamada circulação física, aquele deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento de um mesmo titular. Então, desde quando a legislação insistia na determinação de incidência, a doutrina e a jurisprudência, de certa forma, reagiam, dizendo que, para que fosse caracterizado o fato gerador do ICMS, deveria haver a circulação jurídica, aquela circulação que implica a alteração na titularidade do bem. Então, o tema não é novo, o tema é um tema antigo e, de certa forma, pacificado tanto na jurisprudência como na doutrina. Fora raríssimas exceções, a gente sempre teve uma defesa doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, para que houvesse a incidência do ICMS, seria necessária a circulação jurídica, aquela que implica alteração na titularidade. E, curiosamente, desde 96, tínhamos uma súmula do STJ, a súmula 166, e no ano passado, já em meio à pandemia e aos julgamentos virtuais do STF, o STF repetiu a sua orientação e decidiu, em repercussão geral, o tema 1099, já repetindo aquilo que ele vinha dizendo há muito tempo, no sentido de que seria ilegítima a incidência do ICMS nessa transferência de mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo titular. O que é que temos de novo, então, e o que justifica estarmos aqui conversando a respeito do assunto? O que temos de novo é o julgamento da ADC 49, agora no primeiro semestre, no mês de abril, uma ADC que havia sido proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, nesse julgamento, o STF, por unanimidade, reproduziu a sua orientação no sentido de não ser possível a incidência do ICMS nesse mero deslocamento, mas, como consequência, declarou inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar 87/96 que determinavam a incidência do imposto nessas hipóteses. Que dispositivos eram esses? O artigo 12, inciso 1, que trata do momento da ocorrência do fato gerador e diz que o fato gerador ocorre na saída do estabelecimento, ainda que para outro de um mesmo contribuinte. O artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, que trata da figura da autonomia do estabelecimento, e a figura da autonomia do estabelecimento é que justificava essa cobrança do ICMS, essa exigência do ICMS nessa operação. E o artigo 13, parágrafo 4º, que tratava da base de cálculo do imposto nessas situações. Então, o que temos de novo é exatamente a ADC 49, que nada mais fez do que reproduzir a orientação jurisprudencial e uma doutrina predominante no sentido de que não deveria haver a incidência. Eu até, pessoalmente, acho que as decisões, tanto as do passado como as atuais, que determinam a não incidência do ICMS, elas estão incorretas, elas não observam a estrutura criada lá atrás pelo Decreto-Lei 406/68,
pelo Convênio 66 e também pela Lei Complementar 87 de 96. Eu acho que elas incorrem em atecnia, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Eu acho que a criação da figura da autonomia do estabelecimento tem sua razão de ser na estrutura de tributação, mas eu queria tecer alguns pequenos comentários e, obviamente, farei isso passando a bola para os meus colegas, que tenho certeza que têm muito mais condições de aprofundar esses temas e trazer aqui as contribuições que são mais interessantes. Mas o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: nós que trabalhamos com direito tributário estamos acostumados a vermos lides judiciais em que nós enxergamos claramente as posições opostas. Temos, de um lado, os representantes do fisco defendendo determinadas teses e temos, de outro lado, os representantes dos contribuintes defendendo as teses contrapostas. E, invariavelmente, quando há a solução dada, a solução final dada pelo Poder Judiciário, pelo STF, no caso, nós temos sempre um lado, de certa forma, comemorando e o outro lado lamentando. Geralmente temos uma decisão que afirma a incidência do ICMS numa determinada situação ou veda o direito de crédito, e daí eu tenho uma parte festejando, a outra parte lamentando. Essa decisão da ADC 49 ela é extremamente curiosa porque não há quem comemore. Há lamentos de parte a parte. Há representantes do fisco estudando a questão, estudando as implicações dessa decisão em relação a uma série de questões importantes. E há, de outro lado, representantes dos contribuintes também se lamentando e tentando identificar os impactos dessa decisão em termos especialmente de operações interestaduais realizadas aí entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. E isso acontece, basicamente, pelo seguinte: muito embora essa fosse uma questão já pacificada, a não incidência do ICMS nessas operações, eu ouso dizer que a grande maioria dos contribuintes submetiam essas operações à tributação, e submetiam essas operações à tributação sem problema algum, aderindo ao esquema de tributação do ICMS, em alguns casos até se beneficiando da submissão dessas operações à tributação, porque aproveitavam determinados créditos que agora são colocados aí em dúvida. Então, nós tínhamos aí uma adesão, no geral, dos contribuintes a essas regras. Normalmente, as discussões judiciais sobre o tema eram discussões de contribuintes que haviam sido autuados, então eles foram autuados em operações de transferência, por exemplo, por questão de composição de base de cálculo, e aí, ao discutir esse tema no judiciário, invocavam a súmula 166. Olha, isso não era nem para ser tributado, porque é uma operação entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Ou então algum contribuinte que se antecipava e queria algum benefício dessas diferenças de tributação entre os estados, e para fazer essas movimentações entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte situados em estados diferentes e concentrar a tributação num estado ou no outro, se antecipavam em ir ao judiciário buscando a aplicação da súmula 166. Mas, fora isso, nós tínhamos a massa de contribuintes aderindo a essas regras que agora foram julgadas inconstitucionais, e daí nós temos uma série de consequências em relação a isso. Então, diferentemente das demais controvérsias que temos em relação ao direito tributário, essa é uma decisão do STF que ambas as partes, de certa forma, estão lamentando e ainda um pouco estupefatas em relação a como é que as coisas vão ocorrer agora no futuro. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que agora já pensando do lado dos estados, essa discussão é uma discussão que se revela para todos nós como uma discussão sobre incidência ou não do ICMS em relação a operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, ela pode parecer apenas uma discussão sobre incidência, como todas as outras quaisquer.
Mas aqui nós temos um tema importantíssimo que, de certa forma, me parece, foi um pouco desprezado ao longo do tempo, que é o tema do federalismo e da partilha de receitas tributárias em relação ao ICMS. Essa decisão gera implicações seríssimas em relação à partilha de receitas, porque, no fim das contas, nas operações interestaduais envolvendo estabelecimentos de um mesmo titular, ela acaba desaguando no princípio do destino. O estado de origem perderá a sua parte da arrecadação em relação a isso. Então, eu falo do Estado, e hoje, numa conversa com o professor Célio, ele me lembrou muito bem, há também por trás disso os municípios, né, que estão aí e que têm direito a 1/4 do produto da arrecadação do ICMS. Então, essa é uma discussão que se revela para a gente como uma discussão de incidência ou não incidência, mas, no fim das contas, ela tem repercussão em termos de partilha de receitas, de federalismo. E, por último, o que eu gostaria de chamar a atenção, que é um problema que eu tenho certeza que todos aqui já estão antenados, que é a questão dos créditos. Porque, a partir do momento agora que eu digo que essas operações não sofrem a incidência do ICMS, eu passo a ter algum tipo de problema com relação aos créditos das operações anteriores. Nós não teremos o direito ao crédito nas operações subsequentes, e aí passamos a ter a questão agora dos créditos das operações anteriores, porque a Constituição determina que, em caso de imunidade ou não incidência, eu devo estornar os créditos das operações anteriores. Então, nós já temos movimentação de parte a parte em relação à aplicação do dispositivo, e isso também pode trazer repercussões tanto financeiras para os contribuintes, como também repercussões em termos de partilha de receitas para os estados. Então, eu, com isso, encerro a minha fala. Eu, na verdade, queria fazer uma introdução bem rápida mesmo e levantar esses 3 pontos, que eu acho que são os pontos que mais me preocuparam em todos os momentos em relação a esse tema. Agradeço, mais uma vez, ao IF, na pessoa do professor Marciano, e ponho à minha disposição para os debates após aí, o encerramento das falas. Muito obrigado. Obrigado, professor Adriano. Como eu esperava, fez uma excelente síntese desse problema, que já é antigo, como foi dito aqui, e foi muito bom para o início da nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais aguda em algumas questões. Muito obrigado também por ter ajudado a conceber o evento. Nós pensamos nesse evento já no primeiro semestre, eu me lembro que o professor Adriano participou dessa concepção, e também pelos convites que fez. Bom, então eu vou passar agora a palavra com muita alegria também ao professor Célio Calume, que vai fazer a nossa segunda exposição da noite. Boa noite a todos. Eu devo registrar aí minha alegria. Estou participando de uma mesa com velhos conhecidos, né? Alguns realmente muito velhos conhecidos, e eu nutro realmente sincera admiração por todos vocês. Eu vou dividir minha manifestação e pretendo cumprir rigorosamente o tempo que foi destinado em 3 tópicos. Eu vou fazer uma breve consideração sobre a decisão do Supremo, porque eu não consigo resistir a uma crítica à decisão do Supremo. Eu quero tratar rapidamente sobre a questão da não cumulatividade, que é exatamente o grande problema que a gente vai enfrentar, e fazer uma análise breve sobre a questão da não incidência, que é também os debates principais que estão se inaugurando sobre o significado da não incidência lá na Constituição, quando fala que isenção e não incidência implicam no não aproveitamento do crédito. Primeiramente, eu devo dizer que fiquei muito feliz com a decisão da DC 49. Ou melhor, com a iniciativa do ajuizamento da DC 49. Porque, apesar de se falar que a matéria é antiga, e realmente é antiga, não havia, até onde eu conheço, nenhuma declaração de inconstitucionalidade. E nós, por exemplo, no caso do Estado de Minas Gerais, várias vezes pedimos ao STJ, que deveria ser o guardião da Lei Complementar 87, no momento em que ele não a cumpre, que ele declarasse, então,
a inconstitucionalidade. E fazíamos isso pela via dos declaratórios e nunca obtivemos essa declaração. Então, nós estávamos num mundo realmente de insegurança, e o Estado numa insegurança maior por causa da vinculação que ele, Estado, tem com a norma. Quer dizer, diferentemente do contribuinte, que ele pode, de certa maneira, enfrentar judicialmente e tomar essa iniciativa, os Estados eles são um tanto quanto mais tímidos em relação a isso e ficam dentro da ideia, e é uma ideia correta, né? E principalmente a fiscalização, da necessidade de observar o direito posto com aquela presunção de constitucionalidade. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de dizer, que os Estados sabiam da posição dos tribunais, mas nada podiam fazer por falta de manifestação expressa de inconstitucionalidade desse dispositivo. A segunda questão da incidência, eu fico assim realmente atordoado com essa decisão do Supremo, principalmente porque na ADC foram colocadas várias questões que não foram simplesmente objeto de apreciação. Eu me lembro do trabalho do professor Marciano sobre as multas, né? Dos precedentes das multas, e inclusive utilizo muito esse trabalho, né? Eu acho que aconteceu com esse assunto exatamente isso. Vem sendo dito que há precedentes, que há precedentes, que há precedentes, e se perdeu completamente a noção de qual é o precedente e o que foi nele debatido nesse precedente. E me lembro, por exemplo, no livro do Eliomar Baleeiro, autorizado pela professora Isabel, que ela dá um exemplo de uma representação da Paraíba, muito antiga, e parece que talvez tenha sido o primeiro caso assim, de maior representatividade, em que se declarou realmente a inconstitucionalidade, mas eram aquelas operações dentro de um mesmo ambiente, né, físico, de produção de cana e posterior industrialização do açúcar. Era isso que se tratava naquela ocasião. E fico realmente admirado do Supremo não debater a autonomia ou a competência da lei complementar para definir o que é operação e o que é circulação. Parte-se de um pressuposto que esses dois conceitos, operação e circulação, estão na própria Constituição definidos, e não existe essa definição na Constituição. Eu, por analogia, eu diria que nós sabemos o que é operação e o que é circulação, como deveríamos saber, no caso do IPI e do imposto de renda, né, o que é produto industrializado e o que é renda para fins de imposto de renda, indo à lei complementar que faz aquele papel do artigo 146 que todos nós conhecemos. Então, sinceramente, fiquei também atordoado com essa questão do Supremo não se debruçar sobre a possibilidade desses conceitos não serem conceitos que estejam constitucionalizados ou expressamente previstos na Constituição. Ainda mais em tempos em que o próprio Supremo, e me lembro, e certamente o professor Marciano também trata, porque em cursos que a gente dá junto, eu sei que ele se debruça sobre esse tema, aquele caso do ISS, do famoso seguro-saúde, né, se é ISS, se não é serviço, em que o ministro Fux, como relator, ele acaba dando uma interpretação bastante moderna, né, e da necessidade dos fatos, né, se adequarem, ou melhor, das normas se adequarem aos novos fatos e a interpretação desses fatos serem necessárias para se dar efetividade à Constituição. Também me lembro, no caso do beneficiamento, em que aí já era um caso mais antigo, do Joaquim Barbosa, em que se discutia também se diria ICMS e ISS, e o ministro Joaquim Barbosa optou, né, pela interpretação, e havia, inclusive, um parecer do Marco Aurélio Greco, da necessidade de ser tributado por ICMS para não quebrar a cadeia da não cumulatividade. E, por último, essa questão da autonomia dos estabelecimentos, que com toda sinceridade, eu não consigo perceber como é possível respeitar o Código Civil, que define o que é pessoa jurídica, cria pessoa jurídica, que é um fenômeno normal no direito, uma ficção, né? Criar suas próprias realidades, e não pode o direito tributário criar ele próprio as suas realidades, no caso, a autonomia dos estabelecimentos. Então, a gente é obrigado a reconhecer a existência da pessoa jurídica, porque o direito assim atribui essa ficção, mas não pode o direito tributário fazer a mesma função.
Muito bem. Então, dito isso, eu vou tratar rapidamente da não cumulatividade, apenas para observar que, primeiro, acho, e já devo adiantar, que eu não defendo de forma alguma que esse imposto fique cumulativo. Não tenho a menor pretensão de fazer isso, e não deve ser assim, né? Mas devo registrar que isso é um fenômeno que está acontecendo e que sempre aconteceu no caso do ICMS. Então, não veria nada de excepcional se tornasse cumulativo o ICMS. Por quê? Primeiro, nós sabemos que a lei complementar tem feito, né, a ampliação e a restrição, e com a permissão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao postergar inúmeras vezes o uso e consumo. E o caso que me parece mais grave, né, e muito debatido, inclusive, no Conselho de Contribuintes, que é o problema da energia elétrica. Quer dizer, a energia elétrica já teve uma amplitude maior, depois uma restrição, e nunca se viu nisso uma inconstitucionalidade, apesar de ser um bem essencial e que realmente esse custo, né, no caso, por exemplo, dos estabelecimentos comerciais que não aproveitam o crédito, acaba realmente onerando incrivelmente as operações. A segunda observação que eu gostaria de fazer, ainda dentro dessa linha da não cumulatividade, é porque existe um artigo na lei complementar, é o artigo 20, parágrafo 6º, que ele fala dessas operações. Ele diz que as operações intercalares, né, sem tributação, elas só dão crédito para... na verdade, seria uma transferência de crédito entre o estabelecimento remetente que dá saída sem tributação para o estabelecimento destinatário, no caso de produto agropecuário. É o inciso 1 do parágrafo 6º. Então, essa norma que nós vamos discutir, estamos discutindo aqui, se deve ou não ter crédito quando não há incidência numa operação no meio da cadeia, já existe na lei complementar um dispositivo que trata disso. E no inciso 2º, ele fala, nos demais casos, que não são os produtos agropecuários, quando autorizado em lei. Muito bem, o que eu estou querendo dizer com isso? E conjugando com a ideia de que a lei complementar está fazendo e tem feito constantemente este papel de ampliar e restringir a metodologia da não cumulatividade, esta lei complementar, que já faz isso com energia elétrica, que faz isso com uso e consumo, tem um dispositivo expressamente dizendo que essas operações intercalares não dão direito a crédito, exceto no caso de produto agropecuário ou se houver lei assim prevendo. E um último exemplo dentro da não cumulatividade, o professor Marciano talvez não se lembre, talvez eu esteja enganado, mas o primeiro contato, o único que eu tive com ele judicialmente, né, fazendo sustentação oral, era um caso da Shell. Há muito, do artigo 33 do Convênio 66. E tem muito a ver com isso, porque é uma operação intercalar, é uma operação imune, entre combustíveis em operações interestaduais, em que se discutia naquela oportunidade sobre a manutenção do crédito dessas operações. Mas por que eu estou trazendo isso para cá? Porque essa imunidade, sem aproveitamento ou com aproveitamento de crédito, é uma realidade que já existe. Isso não é novidade com a não incidência nas transferências em estabelecimento do meu titular. Já é um problema que vem desde 1988 com a imunidade dos combustíveis. E na Constituição, a linha F do inciso 12, né, aquele que fala da lei complementar, cabe a lei complementar, está dito assim, cabe a lei complementar prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro Estado e exportação, são os dois casos de imunidade. O caso da exportação ficou resolvido porque a própria Constituição trouxe a regra para dentro do texto, mas o outro dispositivo, que é esse do combustível, está lá como tarefa a ser exercida pela lei complementar. O que eu quero dizer com isso? Um outro caso, e aí já na própria Constituição, que a gente vê uma operação no meio da cadeia, teoricamente um benefício fiscal, a gente sabe que não é um benefício fiscal, em que se quebra a cadeia da não cumulatividade. Muito bem. Último tema, nos últimos minutos que eu tenho aí. Nós vamos debater, com certeza, eu estou me antecipando a esse debate, exatamente essa expressão, isenção e não incidência. Então, existe uma linha que está predominando entre os advogados, que é essa não incidência.
a que se refere à Constituição só pode ser a imunidade, que é a chamada não incidência pura e simples, pura e natural, essa impossibilidade de tributação por não ser uma operação relativa à circulação de mercadoria, não estaria compreendido nesse dispositivo da Constituição que veda o aproveitamento de crédito. Então, com isso, se está dizendo que a regra de proibição não se aplica ao presente caso, só se aplicaria às isenções e às imunidades. E aí eu levanto a bola, que eu acho que é isso que vai ser, ao fim e ao cabo, uma parte da nossa discussão, que se isto for verdade, todos os demais casos de não incidência pura e simples, ou puro e natural, também deveriam gerar o aproveitamento de crédito. Vou dar 3 exemplos e encerro. O primeiro caso da água potável, né? A água tratada, a água da Copasa, que nós sabemos que o Supremo disse que não é tributado. Então, é um caso típico de não incidência. Mas essa empresa, ela adquire insumos. Esses insumos são tributados, alguns deles, pelo ICMS, inclusive, provavelmente, um insumo importante, energia elétrica. Vem no meio da cadeia uma operação não tributada, que é essa da água, e essa água vai para a indústria, vai, por exemplo, servir de matéria-prima para uma fábrica de refrigerante ou de cerveja. Então, para aqueles que entendem que essa regra de proibição não se aplica às operações de não incidência pura e simples, então, também, nesse caso da água da Copasa, teria direito a crédito. Nós teríamos só discutir o que é que vão fazer com o crédito, se é caso de transferir para a indústria de bebida ou não. Um segundo exemplo, transporte. Uma transportadora, eu peguei primeiro o caso da água, que é não contribuinte do ICMS. Mas agora eu vou trazer 2 exemplos que são também contribuintes do ICMS. Uma transportadora adquire insumos, mas ela tem transporte dentro do município e fora do município. As prestações dentro do município, ainda que prestadas a contribuintes do ICMS, não são tributadas. Mas, como há insumos tributados nas aquisições dela, vem uma prestação no meio da cadeia e interrompe a não cumulatividade. Então, se esse tipo de prestação, que é uma não incidência pura e simples, não é uma isenção e não é uma imunidade, dá direito a crédito, é o caso, então, das transportadoras, quando presta serviço dentro da municipalidade, poderem aproveitar os créditos ou, se for essa a conclusão que o Supremo chegar, se vier a chegar, transferir para os destinatários. Última hipótese, só para encerrar. E aí eu vou fazer uma analogia que vai ficar mais fácil ainda de a gente visualizar, inclusive, o problema de isonomia. Se uma determinada empresa adquire bens para a construção de um determinado galpão, em nome próprio, há um debate importante se esse ativo imobilizado geraria crédito. Há decisões do STJ contrárias e decisões favoráveis. Mas, de qualquer maneira, não vamos pensar, então, na possibilidade de qualquer ativo, que é o que diz a lei complementar, permitir o aproveitamento de crédito e uma empresa adquire, então, bens para a construção de uma edificação. Uma outra situação, uma empresa construtora que pode ser também contribuinte do ICMS, ela é contribuinte do ISS, mas também pode ser do ICMS, ela compra materiais em nome próprio e presta o serviço sujeito à incidência do ISS. Qual é esse serviço que ela está prestando? Exatamente a construção do galpão, do ativo imobilizado, da indústria que é contribuinte do ICMS. Houve, então, a interrupção da cadeia, todos aqueles bens adquiridos tinham incidência do ICMS, houve uma não incidência pura e simples no meio da cadeia, que gerará uma cumulatividade no contribuinte do ICMS ao vender suas mercadorias. A depreciação daquele bem imobilizado é custo da mercadoria vendida, né, no caso de uma indústria, mas aquele custo não gera crédito porque houve a interposição de uma operação de não incidência. Então, eu trouxe esses exemplos porque eu tenho visto o debate que o caso que a Constituição trataria seria só aquele de isenção e de imunidade, e me parece que, se formos, então, caminhar para o caso da não incidência, temos que pensar em todos os exemplos como esses que eu acabei de expor. E, por enquanto, eu fico e espero ter cumprido rigorosamente o tempo. Cumpriu sim, professor Célio, muito obrigado. Me lembro, sim, desse caso aí que você comentou. Muito bem, a coisa está esquentando realmente, já estamos entrando em aspectos bem agudos aí desse problema,
e realmente muita coisa vem à mente, né, quando vocês vão colocando os exemplos, vamos concatenando aqui. Muito bem. Então, para subir um pouco mais ainda o tom, vamos agora ter a palestra do professor Ricardo Oliveira, que já participou de eventos aqui do IF e que há muito tempo está na diretoria da SUTRI, na Secretaria de Estado da Fazenda. Com certeza vai ter algumas questões aí importantes para trazer desse ponto específico. Professor Ricardo Oliveira, obrigado, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. É com muita honra que recebi o convite e é lógico que o professor Manuel Procópio Nazareno também estaria bem representando a Secretaria de Fazenda. Infelizmente, ele não pôde comparecer, mas com muita honra eu assumo o encargo e, na verdade, até estou mais diretamente envolvido com o tema do que propriamente o professor Manuel, porque ele está também como eu, mas ele está mais envolvido ainda com as tratativas da reforma tributária. Mas, especificamente, então, no tema do tema da transferência, né, o tema 1099, decidido pelo STF, e ADC 49, como bem explanou o professor Adriano, especialmente a ADC 49, e colocou realmente uma pá de cal no assunto, no sentido de que alguma providência deva ser tomada para solucionar o impasse, né? Então, a questão relevante que se nos coloca é o que fazer diante da decisão do ADC 49, da ADC 49. Algumas questões que foram faladas, tanto pelo professor Adriano quanto pelo professor Célio Calumni, elas são realmente bastante impactantes, bastante significativas para nós. Dentre elas, explorando um pouquinho a fala do professor Adriano, nós realmente ficamos estarrecidos com a falta de visão sistêmica do Supremo Tribunal Federal em relação à questão federativa, em relação à importância, né, da incidência plurifásica do ICMS, conjugada com a autonomia dos estabelecimentos, que é exatamente o instrumento que permite o rateio do produto da arrecadação do ICMS entre os entes federativos. E, especificamente, na questão da incidência na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, por mais que ele tenha focado a questão exatamente na materialidade do imposto, né, o Supremo enfatizou enormemente a questão do aspecto material da hipótese de incidência, mas esqueceu-se de verificar e de contemplar também outro aspecto estruturante da hipótese de incidência, que é a sujeição ativa. E exatamente o fato de existirem diversos sujeitos ativos envolvidos, ou pelo menos dois, aí no caso de uma operação interestadual, ele deveria ter também contemporizado isso e, a nosso ver, deveria ter feito uma interpretação sistêmica da questão de forma a conciliar esses dois aspectos. E isso também se revela importante na medida em que, ao fazermos o teste de neutralidade do imposto, nós verificamos que, ao aplicarmos o que decidido no ADC 49 ou tema 1099 do STF, com essa ruptura da não cumulatividade do imposto no meio da cadeia, como exemplificou o professor Célio em vários exemplos, essa ruptura torna o imposto regressivo e cumulativo. Então, essa visão sistêmica mais abrangente, essa consideração de que a própria Constituição remeteu à lei complementar a função de disciplinar o regime de não cumulatividade do tributo, do ICMS. Então, isso tudo foi, a nosso ver, desprezado e desconsiderado. No campo, aí também pegando emprestado o argumento trazido pelo professor Célio, inclusive, ele cita essa indicação no seu livro, o ICMS didático, a questão da ficção jurídica em relação à personalidade jurídica do Código Civil, mas também
a ficção que envolve a autonomia dos estabelecimentos, sustentada pelo professor Paulo de Barros Carvalho na sua tese de livre docência pela USP, e da qual ele reconhece exatamente que a função dessa ficção jurídica da autonomia dos estabelecimentos tinha por finalidade exatamente preservar e manter a neutralidade do imposto, preservar, fazer cumprir a não cumulatividade por meio de assegurar a neutralidade do imposto, ou seja, de modo a que o imposto não viesse a caracterizar regressividade ou cumulatividade. Enfim, apesar de todas essas argumentações que foram levadas ao seu conhecimento, ele apenas focou no aspecto material da hipótese de incidência e reforçou aí o que já vinha sendo afirmado na súmula 166 pelo STJ a respeito da necessidade de mudança de titularidade jurídica e da caracterização do ato de mercancia. Pois bem, diante da situação atual, o que eu acho que poderia ser a importante contribuição que eu poderia trazer, pelo menos para essa fase inicial dos debates, é exatamente quais são as medidas que os estados estão propondo adotar para solucionar este impasse. Então, numa medida que seria, assim, de modo mais abrangente, mais eficaz, seria uma proposta de emenda constitucional. Ela, obviamente, decorre de fatores políticos, de um calendário político favorável à aprovação de uma PEC com esse conteúdo. O CONCEFAZ, que é o Comitê dos Secretários de Fazenda Estaduais, aprovou já uma redação, uma minuta de texto de PEC, que, oportunamente, e isso deverá ser feito rapidamente, deverá ser encaminhada a algum parlamentar para que a apresente de acordo com o processo legislativo. E, nessa proposta, o que nós estamos exatamente sugerindo, que, caso acolhido pelo Congresso, é exatamente que a própria Constituição diga com letras mais garrafais ainda do que aquelas que, a nosso ver, já estão escritas, mas que ela diga de forma pedagógica que ocorre a incidência do imposto do ICMS nas transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que não ocorra transferência de titularidade jurídica, nem ato de mercancia em relação a esses bens e mercadorias, com o objetivo de preservar a neutralidade do imposto e a repartição do produto de sua arrecadação entre os entes federativos. Então, aquilo que, a nosso ver, o Supremo não teve a capacidade de enxergar, por uma visão sistêmica da tributação do ICMS, que, nesta emenda constitucional, se diga com todas as letras e de uma forma bastante didática e pedagógica. Atendendo, então, faltou um pedaço aqui que eu esqueci de mencionar, observada a autonomia dos estabelecimentos. Então, nessa emenda, a gente trataria de dizer que, ainda que não configure circulação jurídica, mudança de titularidade jurídica, perdão, ainda que não caracterize ato de mercancia, em observância à autonomia dos estabelecimentos e para viabilizar a manutenção do pacto federativo, ou seja, o rateio do produto da arrecadação entre os entes federativos. E aí, bem lembrado pelo professor Adriano, entes federativos aqui, por via reflexa do rateio da cota-parte do ICMS aos municípios, não apenas os 27, os 26 estados e o Distrito Federal, mas também os 5.570 municípios que recebem a cota-parte do ICMS. Então, essa seria uma primeira abordagem que, a nosso ver, em sede de emenda constitucional, resolveria de forma definitiva a questão. Pelo menos a gente tem essa expectativa. No curto prazo, nós sabemos que, obviamente, uma tramitação de emenda constitucional demora algum tempo, pelo menos 6 meses, aí, numa cogitação bastante otimista,
e que até lá nós temos que prover algum tipo de solução. E o que está sendo pensado, inclusive aí já no âmbito do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, foi criado um GT, Grupo de Trabalho, número 67, que tem a finalidade exatamente de tratar dessas questões. E, no âmbito desse GT, Minas Gerais formulou 2 propostas de convênio que ainda serão apreciadas, ainda serão discutidas, ainda não houve deliberação ainda a respeito dessas 2 propostas, e que, basicamente, essas propostas têm o seguinte desenho. A primeira seria por meio de um benefício fiscal lastreado na Lei Complementar 24 de 75, prevê a concessão de um crédito presumido ao estabelecimento situado na UF de destino dessa operação interestadual de transferência de bem ou mercadoria. Crédito esse equivalente à aplicação das alíquotas interestaduais aprovadas por meio de resolução do Senado Federal sobre o valor dessas transferências. Haveria, obviamente, alguma disciplina sobre o valor sobre o qual deveriam ser aplicadas essas alíquotas, ou essa taxa, esse percentual, enfim, que faria viabilizar a transferência desse crédito da origem para o destino, sob a forma de um benefício, crédito outorgado ou crédito presumido. Na verdade, seria outorgado, porque ele não teria necessariamente aquela vinculação ao valor originário, né? Ela teria a aplicação praticamente da regra que hoje a gente tem, como se tributadas fossem essas operações. O outro modelo, o outro desenho que foi feito é um que, em vez de tratar como crédito outorgado ou crédito presumido, em vez de tratar como benefício fiscal, ele propõe a criação de um mecanismo puro e simples de transferência de crédito, talvez até mais na linha aí do que foi comentado em relação ao artigo 20, parágrafo 6º, inciso 2, pelo Célio Calume. Então, seria um convênio que viabilizaria a transferência do crédito da origem para o destino. E ele teria 2 possibilidades. Uma que seria no modelo, digamos, um modelo padrão, um modelo default. Esse modelo default dependeria de prévia auditoria desse crédito, tanto na origem quanto no destino, porque, obviamente, se esse valor de crédito tributário, de crédito de imposto, né, melhor dizendo, não o crédito tributário propriamente formalizado, o crédito do imposto, que seria carreado, seria trasladado, por assim dizer, ao estabelecimento de destino, ele teria uma verificação prévia, a necessidade de uma auditoria, de uma verificação prévia, para que, obviamente, a UF de destino assim o reconhecesse. E haveria, então, nesse mesmo modelo de convênio, uma situação em que essa trasladação do crédito se faria por um mecanismo simplificado. Esse mecanismo simplificado dependeria de algumas condicionantes de adesão do contribuinte e, nessa medida em que simplificado, não dependeria de prévia auditoria desses créditos. Então, assim, em linhas gerais, seriam esses aí os modelos ou as iniciativas que os estados estariam trabalhando. Em relação aos convênios, eu devo adiantar que não há ainda consenso sobre isso, né? Realmente nós chegamos a esse modelo, vamos propor na próxima reunião desse grupo de trabalho. Já conversamos com algumas unidades federadas e, realmente, algumas unidades federadas estão com um pensamento, a nosso ver, um tanto quanto equivocado, no sentido de enxergar nessa decisão do Supremo uma nova hipótese de não incidência, de introdução, vamos dizer assim, a precária ou introdução a contrário senso de um princípio de destino por força de decisão judicial, em que as UFs de destino, predominantemente consumidoras, teriam algum ganho
com essa tributação. Mas isso não nos parece verdadeiro, né? Não nos parece que seja razoável que as UFs destinatárias possam vir a aproveitar dessa mecânica, né? Desse não suportamento, ou não suporte, não assunção de crédito da operação interestadual antecedente, e em que o débito integralmente ficaria à sua disposição para ser tributado com ou sem benefício fiscal, dando ensejo aí a uma nova frente de guerra fiscal. Mas isso é exatamente a questão federativa entre os estados que a gente tem que harmonizar e pacificar, e que, nesse interregno, enquanto a desejada PEC não é aprovada, nós vamos ter que disciplinar por meio de convênio. Eu acho que meu tempo já está no limite. Essas são as considerações que eu gostaria de iniciar, e, na ocasião dos debates, aí, se for o caso, a gente aprofundar essas ideias que nós estamos arquitetando. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo Oliveira. Foi muito interessante a palestra, especialmente nessas medidas, né, que estão em análise no CONFAS, né, essas três possibilidades aí que foram mencionadas, duas que o Estado de Minas propôs e essa terceira que já se percebe que outros estados estão aí rondando essa possibilidade, né? Muito bem. Então, vários elementos, as variáveis já estão colocadas aqui. Agora nós vamos ouvir duas pessoas que têm muita experiência, não só no estudo acadêmico do imposto, como também na prática diária, tanto do contencioso empresarial, defendendo os interesses das empresas, como também da consultoria. Eu vou passar a palavra, então, primeiro ao professor Marcelo Rios, em seguida a professora Luciana Goulart. Professor Marcelo, prazer tê-lo aqui. O senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Professor Marciano, o prazer é meu. Embora na condição de vice-presidente eu agradeço o convite, porque, embora na condição de vice-presidente o convite partiu do meu amigo Adriano, então agradeço a lembrança do meu nome. Boa noite a todos, Calume, Ricardo, Luciana, e a todos que nos estão ouvindo. Esse tema me acompanha desde o início da advocacia. Desde que comecei ali fazendo estágio com meu pai, eu já ouvia falar da súmula 66, da transferência, da ausência de titularidade, e isso veio me acompanhando lá, se vão aí seus 20 anos de advocacia, e até hoje a gente está discutindo esse assunto. E dando uma lida em tudo, não tive como não relembrar, lendo ali as petições antigas do meu pai. Me lembro como se fosse hoje de algumas sustentações orais que ele fez no tribunal discutindo esse assunto. Não me lembro se Calume já naquela época também atuava no tribunal com ele, não me recordo, mas enfim, lembro como se fosse hoje as defesas que ele fazia. E de fato, como o Adriano colocou, eram questões em que se discutia, as empresas tinham sido autuadas por diferenças de base de cálculo, geralmente composição de custo nas transferências interestaduais, e se tentava provar que o custo era aquele que a legislação determinava, mas, se não possível comprovar, como pedido subsidiário, exatamente como o Adriano disse, é o que a gente sempre falava, é que se algum valor ficou, ele foi recolhido de livre e espontânea vontade pelo contribuinte, porque o valor não seria devido, porque ali eu estaria tratando de uma transferência. Além daqueles casos também, Adriano, lembro de outros, por exemplo, a transferência de material de uso e consumo em operações interestaduais, embora a interna seja com não incidência, mas a transferência de material de uso e consumo entre os estados, ela sempre foi tributada, e muitas vezes o contribuinte tinha interesse, porque ele não tinha crédito na outra ponta, né, porque a transferência é de material de uso e consumo, então muitas vezes valia a pena o contribuinte também discutir. Transferência de ativo de uma unidade para outra também gerava esse tipo de discussão. E, de fato, desde lá, a súmula 66, e aí alguém falou a respeito dos precedentes, acho que o Célio, de fato, há uma repetição das decisões. De fato,
inicialmente eram decisões que envolviam transferências mesmo de ativo, algo que não saía ali do espaço físico, muitas vezes transferências internas, mas também tivemos algumas decisões, né, em transferências interestaduais, e aí uma repetição disso. A gente até tem um repetitivo também no STJ, acho que, salvo engano, o Adriano não chegou a citar, mas nós temos um repetitivo de recurso especial no STJ, que foi anterior até ao tema do Supremo. Enfim, culminando agora com a ADC 49. Eu não vou entrar na discussão se o Supremo está certo ou está errado, até porque eu acho que doutrinariamente ele está certo. Eu acho que com a Constituição que nós temos, a regra matriz do ICMS exige sim a transferência da titularidade, o que nós não temos no caso dos estabelecimentos entre os mesmos, né, os estabelecimentos de uma mesma empresa. Mas eu reconheço que, em termos práticos, isso é um problema gravíssimo para o sistema que é o ICMS. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu acho que foram colocadas questões muito interessantes aí para a gente discutir. Então, eu acho que mais interessante discutir mesmo as consequências. E aí, eu só, antes disso, eu digo ao Adriano, eu não sei se os demais advogados dos contribuintes, mas eu não sou daqueles que esteja lamentando, não. Pelo contrário, como advogado e no dia nosso de advogado e como advogado do contribuinte, eu não tenho nada a lamentar, porque com a decisão do Supremo, com a ADC, eu vou continuar ganhando os processos que eventualmente se discute a incidência do ICMS na transferência e, ao contrário do entendimento do Dr. Célio, eu vou colocar aqui a minha posição, vou ganhar também caso o Estado venha com esse estorno de crédito de operações anteriores, e vou explicar por que isso. Então, eu não estou lamentando nada, eu acho que na condição de advogado, repito, não na condição de contribuinte e nem em termos de sociedade, mas na condição de advogado, não estou lamentando nada. Nós vamos ter mais serviço, não sei se a Luciana compartilha, já estamos tendo, né, consultas, discussões, ações preventivas ou não, enfim. Então, mais trabalho para a gente. Claro que estou dizendo isso, repito, na condição de advogado, e num tom aqui de brincadeira, porque a maior parte dos nossos ouvintes aqui também são advogados. Mas vamos lá, então, na questão das consequências, e a primeira delas me parece bastante grave, que é essa que o doutor Célio Calume colocou bem, a questão do estorno do crédito. Eu realmente não vejo, de forma alguma, essa possibilidade de, com base na operação subsequente de transferência, e pelo fato do Supremo dizer que não há incidência do ICMS, que esse estorno possa ser efetivado, que esse estorno se torne legítimo de maneira nenhuma. Eu acho que aqui, sim, nós temos uma hipótese de incidência e uma isenção qualificada no texto constitucional. Então, para que você tenha aquela hipótese que gere o estorno, é preciso que você tenha, sim, uma operação de circulação de mercadoria, mas que, por uma previsão constitucional ou legal, aquela operação de circulação de mercadoria ela não está sujeita à incidência do ICMS. E vou lembrar que esse assunto ele já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E me lembro perfeitamente, talvez, não sei se a primeira, mas talvez uma das primeiras decisões nesse tema, foi de um processo que eu defendi no STJ. Eu, inclusive, fui ao STJ fazer uma sustentação oral. Na época, o ministro Luiz Fux era o relator no STJ, que tratava exatamente da questão do comodato. Então, a briga era exatamente o seguinte: olha, a empresa adquiriu um equipamento, naquela época era um freezer, e ela cedeu esse freezer para algumas padarias para gelar o produto laticínio daquela empresa. Então, a discussão, o Estado disse, olha, como você fez uma cessão em comodato, como é uma operação de não incidência do ICMS, eu quero estornar o seu crédito na entrada daquele ativo, daquele freezer. E a decisão do Tribunal de Justiça foi exatamente no sentido do que foi dito. Olha, não, aqui é uma operação de não incidência, logo aplica-se a exceção ao princípio da não cumulatividade, estorna o crédito, porque a operação de não incidência implica no estorno do crédito da operação anterior. E o que eu levei lá no STJ foi exatamente isso. Não, aqui não é uma operação de circulação de mercadoria com não incidência do ICMS. Aqui é uma operação que é estranha ao fato gerador. É, como disse o doutor Célio, uma operação de não incidência simples.
Portanto, essa operação não tem o condão de gerar o estorno do crédito. Lembro que o ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso, ele disse, olha, eu entendi aí perfeitamente o que o advogado está dizendo. O advogado está dizendo é que o freezer continua na propriedade da empresa, ele só é remetido ali, só é levado fisicamente para ser utilizado fora do seu estabelecimento. Isso não pode configurar uma operação de não incidência qualificada a gerar o estorno do crédito. E aí, Calume, eu penso diferente. Eu acho que os exemplos, a gente pode debater, mas acho que os exemplos que foram dados, eles não se aplicam a essa situação. Porque, se eu entendi, foram 2 ou 3, mas todos os exemplos que foram dados são de situações da condição de não contribuinte. Então, o exemplo da água, você mesmo disse que é um não contribuinte. O exemplo do transporte, você também disse, olha, ele pode ser contribuinte como pode não ser. Então, quando a transportadora ela presta um serviço dentro do município, ela não é contribuinte do ICMS. E aí é evidente que ela não vai poder ter direito ao crédito. Uma construtora que eventualmente compre um material para aplicar na obra, ela não é contribuinte do ICMS, então ela não vai ter crédito daquele material. Mas veja, o que nós estamos falando aqui é do contribuinte do ICMS que pratica uma operação de transferência que o Supremo diz que não é fato gerador, não é hipótese de incidência do ICMS. Então, me parece que os exemplos que foram dados, eles são diferentes. Uma coisa é eu, contribuinte do ICMS, praticar uma operação de não incidência simples. Outra coisa é eu, não contribuinte do ICMS, praticar prestar um serviço, no caso de competência do município. Então, me parece que os exemplos aí são diferentes. E, voltando na questão do comodato, como eu tinha dito, isso já foi julgado. Então, eu citei o exemplo ali de uma primeira decisão do STJ, mas esse assunto foi agora julgado recente no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos o tema 1052, que garantiu o direito de crédito nas operações de cessão de comodato. Esse tema 1052 ele vai tratar exatamente dessa questão. Os ministros vão dizer o seguinte, olha, nessa hipótese aqui de cessão de comodato é uma não incidência simples, portanto, ela não impede o aproveitamento do crédito das operações anteriores. Então, eu realmente entendo que os estados, sob esse argumento de que a operação de transferência não sofre a incidência do ICMS, eu entendo que não admite o estorno do crédito das operações anteriores. O problema maior que eu vejo, aí sim, esse é um problema gravíssimo, achei muito interessante as colocações do Ricardo, porque é o crédito no destino. Esse realmente é um problema, porque o crédito no destino ele depende de uma incidência na operação anterior. Então, se você não tem uma incidência na operação de transferência, como é que o destinatário, o seu estabelecimento destinatário, vai apropriar o crédito? E aí é um problema, porque imagine o que é mais comum hoje. Você tem uma indústria em Minas, você tem estabelecimentos comerciais, varejistas ou atacadistas no Brasil inteiro. Então, você adquire todos os seus insumos aqui em Minas, faz essa transferência para São Paulo, por exemplo, e de São Paulo você vende. Se o Estado de São Paulo não permitir que você faça o crédito, na hora que você for vender, você vai tributar a operação toda lá em São Paulo sem o aproveitamento de R$1 de crédito, porque o crédito, como eu sustento, não pode ser estornado, mas o crédito vai ficar aqui na indústria em Minas. Eu não posso, dentro do que hoje nós temos, eu não posso usar esse crédito lá para bater o meu imposto lá em São Paulo. Então, esse, a meu ver, é um problema bem complicado e que, na minha visão, deveria ser resolvido mesmo. Não vejo outra forma de ser resolvido que não, como o Ricardo colocou, a terceira opção, a discussão que ele colocou, que seria aí a transferência, algum procedimento que autorizasse essa transferência, que obrigasse os estados a aceitar essa transferência de crédito para que aquele crédito lançado, apropriado em Minas, claro, ele não vai ser aqui apropriado, mas ele vai ser transferido lá para São Paulo para que ele seja abatido do imposto lá quando da venda. É preciso, e aí vocês colocaram muito bem, é um problema, talvez eu acho que até o maior problema dessa questão seja mesmo os repasses. Então, é preciso, dentro de um critério desse também,
definir um critério de repasse de receita entre as unidades, mas me parece um ponto bastante relevante que seja dessa forma. E aí, em termos práticos, eu vejo que precisa mesmo buscar uma modulação na ADC 49, porque a gente não sabe hoje, já tem Estado querendo já começar a estornar, já tem Estado dizendo que já não vai aceitar, mas as legislações elas ainda prevêem a incidência do ICMS. Então, aí o que eles vão fazer? Porque a legislação de Minas ainda exige lá o ICMS na transferência, diz ainda que transferido para outro estabelecimento. A legislação está lá. E aí, pensaram em alguma coisa? Vai revogar a legislação? Bom, se revogar a legislação, ela vai dali para frente. Vai buscar a declaração de inconstitucionalidade dela no Tribunal de Justiça para ter efeito retroativo? São Paulo fez isso com substituição tributária. Foi lá e pediu a declaração de inconstitucionalidade, declarou-se inconstitucional e o efeito é retroativo. Então, esse é um problema. Então, eu acho que a solução desse problema seria uma modulação, sim, lá na DC 49. Não acredito e não entendo correta a modulação para dizer que a decisão que afasta o ICMS na transferência fique postergada, porque isso já é de tempos passados, nós não temos alteração de jurisprudência nenhuma, mas aqui entendo que seja modulado na linha das alíquotas, do diferencial de alíquota. O imposto não é devido, não. Quem já entrou com a ação, ok, vamos dar a decisão favorável. Quem ainda não entrou vai ficar impedido. Vamos manter a situação atual. Como 95%, vou chutar, 95% sempre pagaram o ICMS, essas relações elas precisam ser preservadas. Então, mantém-se a incidência, você não discutiu, você não brigou, mas também que seja preservado os seus créditos. Você tributou a transferência, então você vai ter normalmente mantido o seu crédito por entrada e vai ter a legitimidade do seu crédito lá no Estado. O Estado não pode fazer isso, até que se estabeleça o critério aí, um desses três que o Ricardo colocou. O primeiro é difícil a gente admitir, né? Mas é possível, em termos práticos, mas é aquela história, né? O Supremo diz que é inconstitucional, altera a Constituição para tornar constitucional. Nós temos alguns exemplos desses, né? Na Constituição Federal, taxa de iluminação pública, que virou contribuição para se tornar constitucional. Eu não vou nem discutir as formas, mas eu acho que para dar esse tempo aos estados de criarem um instrumento para que a coisa possa continuar funcionando dali para frente. Mas, repito, não acho que seja o caso de modular para dizer, olha, a não incidência do ICMS na transferência só vai poder produzir efeitos lá para frente. Não, é o que, olha, vamos resolver aqui e vamos preservar as situações que já foram praticadas. Portanto, Marcelo, acho que o que eu queria realmente colocar e levantar esses pontos para que a gente possa discutir, e aí fico à disposição também para os debates. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo Rios. Realmente, também lembrei muito aqui do seu pai. Foi muito boa essa sua lembrança. Me lembro também que, quando eu fiz o meu concurso para entrar na PUC Minas, foi o seu pai que me arguiu. Eu tive que dar uma aula para ele e ele a avaliou. Foi boa a sua lembrança aí. Realmente, também me lembro de, no início da minha advocacia, sempre falar na súmula 166, era um tema muito recorrente. Muito bem, então agora nós vamos ter a palestra da professora Luciana Goulart, que vai tratar, e com certeza vai encontrar ainda mais dos que já foram tratados, ainda mais aspectos interessantes aí desse tema. Professora Luciana, muito obrigado, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Marciano, pelo convite. Já falei aqui mais cedo que é uma alegria poder rever os amigos que eu não via há muito tempo e retomar esse debate salutar, né, dos tempos de conselho, né, Célio, mas sempre muito positivos, né? Falar por último, como sempre, a gente acaba que muita coisa já foi discutida por vocês. Alguns pontos que eu queria trazer aqui, primeiramente, o Supremo, na minha visão, não sabe o que ele decidiu, né? Foi lá para ele decidir, o objeto da DC é a transferência,
a incidência do ICMS na transferência de mercadoria entre os estabelecimentos do mesmo titular. A ADC tinha lá o pedido, então, né, para a declaração de constitucionalidade daqueles dispositivos que o Adriano comentou no início, e o Supremo confirmou, né, reafirmou a jurisprudência dele próprio. Já falamos aqui do tema 1099, há várias outras decisões também de turma no mesmo sentido. Então, ele reafirmou a jurisprudência, agora em controle concentrado, né, isso é importante, e justamente por negar provimento à ADC, ele declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos. Então, não me parece que tenha sido a intenção do STF declarar a inconstitucionalidade da autonomia dos estabelecimentos ou entrar nessa questão do crédito. Ele não sabe o impacto que isso teria. Isso não foi avaliado, até porque não era o objeto da ADC. Então, os embargos de declaração do Estado do Rio Grande do Norte, sem dúvida, têm um papel importantíssimo nesse caso. E esperamos que o Supremo, dessa vez, no julgamento dos embargos, né, não faça como em outras ocasiões e realmente enfrente essa questão. Então, ele está afastando a autonomia dos estabelecimentos apenas para o fim de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. É apenas este o alcance. Ele não buscou acabar com esse sistema como um todo. No final, na parte dispositiva, como ele declara a inconstitucionalidade, acabou afetando, mas isso precisa ser delimitado agora, né? Não me parece que seja a intenção do Supremo. Se a gente olhar o conjunto de decisões do STF sobre isso, sobre essa matéria, em momento algum o STF considerou tornar inválido ou considerar que não seria legítima essa autonomia, e muito menos a questão do mecanismo de distribuição, de transferência do ICMS entre os estados. Aliás, é o contrário. A jurisprudência do STF sempre foi no sentido de reafirmar essa necessidade de divisão do ICMS. Então, esses embargos têm um papel relevantíssimo. Tomara que, nesse caso, realmente a questão fique esclarecida. Há várias outras, né, durante a fala do Célio, até me lembrei, no caso que o STF julgou, do ministro Fachin, também o caso da demanda, né, que surgiu muita dúvida, o Estado de Santa Catarina embargou, o Supremo foi julgar, e depois da decisão dos embargos, eu vi gente, a mesma coisa, contribuinte comemorando e fazenda comemorando. Né? Não tinha ficado claro qual que é o alcance. O STF, afinal, ele manteve, ele privilegiou, preservou a jurisprudência do STJ, ou ele está excluindo a demanda toda da tributação? Uma confusão. Então, e no julgamento dos embargos não tem nada que esclarecer, está muito claro, não estava nada claro, né? E continua assim. Então, tomara que agora, nessa fase, há vários amici curiae admitidos depois desse julgamento, há o ofício do Concefaz também lá, há um movimento dos contribuintes para buscar que o STF tente consertar um pouco dessa bagunça que ele fez com essa decisão. E aí, quanto à questão do crédito, da necessidade de estorno ou não do crédito, eu concordo inteiramente com o Marcelo. Acho que não é o caso de aplicação do estorno do crédito nessa hipótese. Não é uma operação de circulação de mercadoria, nós estamos falando de uma etapa do próprio contribuinte, não há mudança de titularidade, né? Então, esse é um ponto que, se não houver uma solução, seja de alteração legislativa, porque possivelmente na decisão do Supremo também ele não deve resolver esse problema, isso vai virar um novo litígio, vai trazer a alegria dos advogados, né, Marcelo? Que vai ser o outro capítulo, teve o da súmula 66, aí virá esse outro capítulo. Então, é do interesse, né, é do nosso interesse que haja uma alteração da legislação, o que quer que seja, para a gente deixar isso mais claro, para os contribuintes terem segurança jurídica para nortear as operações dele, né? Um outro ponto interessante que eu queria trazer aqui para vocês é quanto à questão da alteração da Lei Complementar 87. Até ia perguntar ao Ricardo se isso está sendo considerado pelos estados, né? Tem um projeto
de lei em tramitação no Senado, é o PLS 332, de 2018, e já há uma alteração nele exatamente para incluir lá uma possibilidade do contribuinte, por opção dele, tributar a operação para fins de manutenção do crédito, né? Eu já vi também, acho que a professora Tatiane Piscitelli, por exemplo, no artigo dela, ela até defende que até a decisão do Supremo agora nos embargos poderia trazer algo nesse sentido. Não incidência, né? A regra é de não incidência, mas o contribuinte, para fins de manutenção do crédito, poderia optar por tributar a operação. Isso está lá em tramitação. Queria ver o que o Ricardo, nem está na hora de fazer pergunta, não, mas eu já estou fazendo, porque eu fiquei bem interessada nessas iniciativas do Estado de Minas Gerais, sem dúvida, são muito importantes, porque nós não sabemos também quando que o Supremo vai julgar esses embargos, né? Não sabemos até que ponto haverá alguma solução para esse problema todo, e nem quando virá. Se a gente considerar o do PIS/COFINS sobre CMS, né? O tempo que foi, então, até lá, como que os contribuintes vão fazer? Até agora, né, as legislações estaduais estão mantidas e os contribuintes estão mantendo as operações como era antes da decisão da ADC, né? Então, até quando vai ficar nessa situação? Essa é outra fonte muito grande de insegurança jurídica. Mas também concordo com o Marcelo, não há que se falar em modulação para essa questão da impossibilidade de exigência do ICMS nesse caso. A discussão está mais do que debatida, está muito clara, não tem que haver modulação quanto a isso. Então, acho que a própria definição da modulação vai passar por essa análise prévia do STF sobre o conteúdo da decisão dele. Qual que é a extensão do conteúdo da decisão dele, né? Dependendo dessa resposta, sem dúvida haverá necessidade de modulação. Agora, se ele entender que não, a decisão dele foi específica apenas para essa questão da transferência, então a modulação deixa até de fazer sentido, né? Então, eu trouxe são algumas questões a mais. Eu também queria trazer aqui, por fim, a questão dos benefícios fiscais de créditos presumidos também, que é outro ponto que também tem preocupado os contribuintes, que tem como pressuposto a incidência do imposto, né? Então, não sei, Ricardo, se na Sutri, no Estado, vocês também estão avaliando um tratamento para isso, ou se, porque hoje os benefícios estão mantidos, os contribuintes estão aproveitando normalmente, né? Está todo mundo assim, suspenso, esperando para ver o que vai acontecer. Seria muito bom também que viesse algo do CONFAS ou alguma coisa para dar essa tranquilidade, né? Então, eram essas as minhas breves considerações e estou à disposição para os debates. Já estou ansiosa para ver os debates, na verdade. Muito obrigado, professora Luciana Goulart, com essas considerações finais e essa visão própria do que o Supremo Tribunal Federal fez. Bom, a minha ideia, então, é abrir agora, nessa fase final, para as pessoas que estão aqui poderem participar, fazerem perguntas. Então, nós temos aqui mais ou menos 20 participantes, além dos que já expuseram. E eu vou lançar uma questão, não é necessariamente uma pergunta, mas para encorajar, inclusive, as pessoas que vão falar logo em seguida. Eu confesso que há muito tempo não pensava em toda essa dinâmica aí do ICMS. Me lembro de ter escrito um artigo há muito tempo sobre a não cumulatividade, pensar em muitas coisas, mas o que, assim, nesse tempo que vocês foram fazendo as palestras, eu fui pensando é o seguinte: realmente a decisão antiga, né, do STJ e dos tribunais inferiores de que é preciso haver circulação jurídica, é preciso haver uma operação, é uma decisão razoável, né? ICMS não é qualquer coisa, não é um deslocamento físico, tem que ter uma venda, tem que haver a transferência da titularidade. Eu me lembro muito bem, faz sentido. O que eu acho que não se pensou naquele momento é que, mesmo que faça sentido, o Marcelo falou, olha, eu acho que a Constituição, do jeito que está, não admite outra coisa. Por outro lado, num Estado federal, em que a produção e circulação econômica ocorre entre vários estados, e eu me lembro, hoje não sei se é comum, mas
naquela época, em 80 e poucos, acho que devia ser comum, sim, ter uma indústria no Estado e uma remessa de uma fase, ou até da fase total da industrialização, para uma outra localidade, um outro estabelecimento do mesmo contribuinte em outro estado, né? Eu acho que isso, eu não sei se isso era a regra, mas isso existia, não sei se ainda é comum. Mas veja, então, em 88, para essa operação, o natural é que haja incidência. Eu concordo que isso briga um pouco com a hipótese do ICMS incidir sobre a transferência de titularidade, mas a questão que eu coloco é essa. Vamos pensar numa indústria aqui em Minas Gerais que industrializou, comprou vários insumos, foi comprando, foi acumulando os créditos normalmente, e aí, chega um momento, ela manda a mercadoria já pronta, o que for, para um estabelecimento dela em São Paulo, como foi dito aqui, né? Que é uma coisa normal. E aí, lá em São Paulo, ele vende. Ele vende. A aplicar a lógica dessa súmula 66, que o Supremo, acho que agora confirmou, né? Eu, em princípio, não vejo qual a outra hipótese que o Supremo poderia fazer, mas, enfim, a aplicar essa racionalidade econômica do ICMS, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, o que nós vamos dizer? Que São Paulo, nesse exemplo, vai ficar com o imposto integralmente? Integralmente. Tudo fica para São Paulo. Por quê? Porque a mercadoria foi vendida lá. Ah, mas ela foi feita aqui em Minas Gerais. Não, Minas Gerais não fica com nada. É estranho, mas pela súmula 66, essa parece ser... O próprio Marcelo viu muita dificuldade em dizer que São Paulo está obrigado pelo sistema puro, digamos assim, a aceitar o crédito. Né? É muito mais fácil dizer, como o Marcelo disse, eu concordo, que Minas, nesse regime da súmula 66, está obrigada a manter o crédito, né? Ainda que isso seja artificial do ponto de vista econômico. O que eu quero dizer é, por um lado, eu tenho a Constituição, que se você analisar lá os termos, de acordo com a operação, eu vou manter a súmula 66, mas pelo ponto de vista do imposto ICMS economicamente, não faz muito sentido. E aí o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: os contribuintes que, nas situações em que valia a pena para o contribuinte brigar, né, pela não incidência nessa mera transferência, ele brigou, como o Marcelo colocou, e ele ganhou. Para os contribuintes que não, em que, eu acho que foi isso, né? Eu acho que essa mudança do Supremo é isso, porque em várias situações, tanto para o contribuinte quanto para o próprio Estado, era bom que não se mexesse nessa caixa de marimbondo, né? O que o Supremo fez foi pegar uma pedra e jogar na caixa de marimbondo. E aí agora, como o Ricardo colocou, vários estados já começam a ver de um ponto de vista assim, opa, dá para ganhar uma grana nisso, né? E os outros, você fala, agora atrapalhou tudo que eu estava... Ou seja, é como se antes... É como não, eu acho que antes a gente tinha dois regimes. Um regime que o contribuinte valia a pena para ele questionar, e geralmente ele ganhava, e uma outra situação em que deixava do jeito que está, porque eu acho que a racionalidade econômica do ICMS é realmente pela incidência entre até concordo com o Marcelo, tá bom, mas a Constituição, então, tinha que ser feita de outro jeito. Tá bom, mas a racionalidade econômica é essa. E agora, o problema que eu vejo, então, de tudo que eu ouvi aqui, agora passo a palavra para as pessoas que estão aqui nos acompanhando para fazer as perguntas, é que realmente essa dualidade meio que está em xeque, né? Se vai haver essa dualidade. E as coisas estavam mais ou menos acomodadas. Não sei se vocês concordam, mas as coisas estavam acomodadas. Aqueles contribuintes que achavam que valia a pena questionava e tudo, mas em várias outras situações, não sei dizer se a maioria ou a minoria, mas em várias outras estava tudo acomodado. Aliás, os benefícios fiscais eram criados na guerra ou fora da guerra com essa racionalidade, os contribuintes planejavam as suas, né, a melhor maneira de fazer também com essa racionalidade, mas de certa forma também era uma situação esdrúxula juridicamente, porque eram dois regimes completos, era como se são dois mundos. Você está no mundo A ou no mundo B? Mas o direito é um só, no sentido do ICMS, né? Muito interessante esse ponto, e vamos aqui passar para os outros. Depois, se vocês quiserem comentar isso que eu coloquei, por favor, comentem, mas eu quero primeiro dar a palavra para quem quiser agora participar. O Adriano, inclusive, saiu, agora está voltando aqui. Bom, então eu pergunto às pessoas que estão aqui, Daniela Vitor, Fernando Matos, José Maria, Leonardo Augusto, Maria Tereza, enfim,
a palavra está franca aqui para vocês fazerem perguntas para os nossos palestrantes. Professor, eu queria primeiro só dar parabéns para os palestrantes, né? O tema é bem polêmico mesmo, tem causado um furor, né? Tanto no lado do Estado como dos próprios contribuintes. Eu só queria, assim, que os advogados analisassem sob uma ponderação, né? Assim, a se concluir pela inconstitucionalidade do estorno dos créditos, por suposta violação à não cumulatividade, né? O que se está fazendo é mexendo no sistema constitucional de repartição do imposto entre origem e destino. Então, assim, a meu ver, o que o Supremo fez, se entender que o estado de origem da mercadoria, então Minas mandando para São Paulo, não pode estornar os créditos nessa operação, das operações anteriores, porque essa remessa não é tributada, o que está havendo é violação do Pacto Federativo. Então, assim, a minha dúvida só é, entre essas duas violações, com o que a gente fica? Porque essa conclusão de que São Paulo tem que aceitar o crédito não está em lugar nenhum. Não decorre de nada, nem da Constituição, nem da lei, e nem sei se a lei poderia falar isso, uma vez que a Constituição trata a não cumulatividade de operações anteriores, enfim, será que tem que ser as imediatamente anteriores? Até então era assim, né? Então é só essa ponderação que eu queria fazer, que eu acho que realmente essa decisão que vinha sendo utilizada pelos contribuintes para questionar talvez uma inadequação na base de cálculo, porque os contribuintes vinham recolhendo, pelo menos a maioria deles vinha recolhendo o imposto, às vezes havia divergência no quantitativo, né, por causa da determinação da base de cálculo, isso agora virou de cabeça para baixo, né? Enfim, é só essa ponderação, mas parabéns a todos aí, viu? Obrigado, professora Daniela. Eu prefiro ouvir outras pessoas, né, com considerações tão interessantes quanto as da professora Daniela, antes de passar a palavra para os palestrantes, para a gente ganhar aqui digamos assim, em eficiência. Então, já está aqui anotado, eu peço para os palestrantes, especialmente ela fez uma pergunta para a Luciana e o Marcelo, e vou perguntar se outras pessoas querem fazer mais perguntas. Temos aqui a Rita, o Rafael, Priscila, Paulo. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Bom, aparentemente não, né? Bom, então eu vou voltar a palavra primeiro para o Marcelo e para a Luciana, porque a pergunta da Daniela foi mais para os dois, mas depois coloco a consideração inicial que eu fiz para todos vocês. Então, vamos começar aqui, já que a Luciana terminou, eu vou começar por ela agora, Luciana. Em relação à pergunta da Daniela, queria que você comentasse, depois vou passar para o Marcelo Risso. Ei, Daniela, tudo bem? Tudo jóia? Pois é, né? Para que o Rio Grande do Norte foi entrar para essa ADC, né? O Célio falou que achei bom, fiquei feliz que entrei, mas nossa, não estava bom do jeito que estava, né? Aqueles dois mundos, né? Realmente, na minha visão, esse desequilíbrio que é criado tem que ser consertado via alguma alteração legislativa, realmente. Seja alteração da lei complementar, seja algum ato do CONFAS, acho que deve ser difícil conseguir algo lá no CONFAS, pelo que o Ricardo falou, pelo interesse desses estados de destino, né? Mas talvez a PEC, não sei se seria necessário uma PEC, mas talvez a própria alteração da lei complementar, porque realmente cria esse desequilíbrio, né? O contribuinte, por outro lado, não pode ser penalizado pelo estorno do crédito, né? E há a base legal para sustentá-lo. Mas como fazer para consertar essa desarmonia, esse desequilíbrio, não é possível que sejam necessárias outras ações judiciais, né? Acho que necessária aí uma alteração mesmo, como o Estado de Minas está buscando aí na legislação. Muito bem, obrigado pela resposta, professor Marcelo Risso.
Daniela, eu acho que se existe violação ao Pacto Federativo, existe em função da causa, não da consequência. Então, acho que a violação do Pacto Federativo existiria na decisão do Supremo que afastou o ICMS na transferência de mercadoria, e não na consequência que seja a manutenção do crédito, porque, como a Luciana colocou, a manutenção do crédito ela tem base constitucional, porque dentro do que o Supremo disse, aquilo não seria uma operação de circulação de mercadoria, portanto, não geraria o estorno. Então, o que a gente tem que discutir é o que causou o desequilíbrio. O que causou o desequilíbrio foi o entendimento de que o ICMS não incide na transferência. E aí eu concordo com até a colocação do Marciano. Foi mais ou menos o que eu disse no início. Doutrinariamente, é muito bonito a gente dizer que o ICMS só incide na transferência que altera a titularidade. Mas na hora que você vai enxergar a estrutura do ICMS dentro da nossa federação, a gente vai ver que, em termos práticos, não é assim, né? Então, eu até acho que teve, sim, esse desequilíbrio, essa decisão causou esse desequilíbrio, mas eu acho que a gente não pode consertar isso com outra ilegalidade, com outra inconstitucionalidade, que seria o estorno, que aí é exatamente o que a Luciana falou. Então, quem vai sair penalizado nessa história toda é o contribuinte. Imagina, lá em São Paulo vai ter que recolher o ICMS inteiro, e aqui em Minas fica sem os créditos das aquisições, né? Até, Luciana, em relação àquilo que você falou dos incentivos, eu coloquei no chat o artigo da lei do Estado que provavelmente o Estado vai usar para estornar, né, esses créditos, dizendo que os benefícios e isenções cuja operação subsequente ocorra sem o destaque pode gerar a perda do benefício. Tomara que o Estado espere, né? Não se precipite. Muito bem. Eu vou passar a palavra para os outros. Eu pensei aqui o seguinte, que a realidade brasileira de muito contencioso judicial, ele talvez falte, talvez não, acho que falta, até escrevi um artigo sobre esse ombudsman tributário, que em alguns países nós temos, poderia ser um órgão para meio que não é um órgão dos contribuintes, dos industriais, das empresas, não é um órgão também dos fiscos estaduais, seria um órgão assim independente, na medida do possível, mas que monitorasse o que está acontecendo para antecipar coisas, né? Então, por exemplo, se há 20 anos atrás, quando surgiu essa questão da MP66, MP66 não, MP66 também é a súmula 166, não confunde MP66 com a súmula 166. Enfim, nesse momento era o caso, Marcelo, as pessoas que conhecem o funcionamento econômico dentro da federação do ICMS falam assim, opa, isso vai lá na frente dar errado. É melhor a gente aqui, então, vamos sentar aqui e fazer uma nova normatização. Então, como a Daniela colocou, vamos corrigir essas questões de base de cálculo, vamos corrigir as questões dentro do Estado, mas nas interestaduais, vamos fazer, ou então que essa emenda fosse feita, né, Ricardo, lá atrás, mas falta esse órgão, porque as empresas e os advogados estão enquanto advogados, né, estão na proteção estratégica dos interesses naquele caso. O Marcelo o Marcelo reconhece que isso aí não entra, mas no caso lá que a empresa procurou ele vai defender isso, porque, né? Então o que a gente talvez seja necessário seria um órgão, não é uma pessoa, mas um órgão que fique pensando nesse tipo de coisa para antecipar. A mesma coisa a questão lá que a gente viveu aí, né, a novela, a tese do século, que também gerou esse tipo de situação, né? Bom, era isso, vou passar então a palavra agora, já estamos chegando aqui perto das 9 horas, para as participações finais, os comentários sobre isso que foi colocado do Adriano, do Célio e do Ricardo. Vou passar a palavra para eles. Bom, eu, professor, só tenho a agradecer a oportunidade de participar desse evento de altíssimo nível. Eu acho que saio daqui com uma bagagem expressiva de novas ideias para tratar desse tema, que é um tema relevantíssimo. Acho que teremos várias cenas ainda do próximo capítulo.
Saio realmente muito feliz de ter podido participar, de ter podido aprender muito com os colegas aí e ter contato com novidades importantes. Acho que as novidades trazidas pelo Ricardo e são sensacionais. A fala experiente do meu colega Célio também já tinha me contribuído muito hoje de manhã com uma conversa que tive com ele, e ouvir Luciano e o Marcelo com a visão diferente daquela que nós temos ali como procuradores do Estado, para mim contribuiu demais. Então, eu não tenho maiores considerações a fazer e só agradecer mesmo. Acho que foi um evento sensacional que, para mim, me contribuiu muito. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, Adriano. Obrigado. Mais uma vez, eu agradeço também por ter sugerido a realização desse evento e contribuído aí nos convites. E agora eu vou passar a palavra, então, para os professores Célio Caluma e Ricardo Oliveira. Eu quero fazer 2 ou 3 comentários sobre o que foi falado. O primeiro, em relação a Daniela, quando ela comenta, né, a observação do Marcelo, eu acho que há a possibilidade, sim, de se chegar à conclusão de que São Paulo, e eu falo São Paulo, mas é Minas, né? É qualquer um que seja o destinatário, né? A gente está sempre com essa ideia de imputar para os outros, mas nós vamos suportar igualmente, né? Porque tem um tema que não foi debatido hoje, e esse tema que pode ser a linha, né, de costura dessa solução, que é o problema da declaração da inconstitucionalidade da autonomia dos estabelecimentos. Porque, a partir do momento em que não há mais autonomia, a gente não pode falar um crédito que está no estabelecimento de Minas e que vai ser aproveitado no estabelecimento de São Paulo. Na verdade, não existe mais essa ideia, se prevalecer, né, a concepção do Supremo de que essa autonomia ela é, por si só, inconstitucional. Então, nós temos um crédito da pessoa jurídica e aí nós chegamos ao fim da costura, que, pela não cumulatividade, ele só pode ser deduzido de quem, né, no momento em que se dá o débito ou naquela oportunidade em que há o débito. Então, é a forma de operacionalizar que obrigaria o Estado de destino a suportar, aliado à questão do fim da autonomia. Mas isso é muito complexo, quer dizer, ninguém sabe o que significa esse fim da autonomia. Há, inclusive, preservação de dispositivos na lei complementar que fala de autonomia. Uma segunda observação, só o professor Marciano e o Ricardo saberia dar 1000 exemplos disso, mas nós temos vários estabelecimentos que só operam com transferência. Tanto indústrias que dão saídas para centro de distribuição por causa de benefícios fiscais, esses centros de distribuição são criados, então ela não faz nada além do que isso, como temos casos também de centro de distribuição de estabelecimento comercial. A única coisa que ela faz é distribuir mercadoria para outros estabelecimentos do mesmo titular. Eu até dei um exemplo hoje para o Adriano, que sempre me vem isso à cabeça, né? Você pode, inclusive, quebrar alguns estados. Você pode, por exemplo, alguns estados, alguns municípios, mas também estados, né? Você pode pegar a Souza Cruz em Uberlândia e fazer transferência integral para Uberaba do cigarro dela. Ou pegar aqui Joatuba, que tem uma fábrica, aliás, Joatuba foi emancipado por causa de uma fábrica de cerveja, e ela transferir toda a bebida para o município do qual ela foi emancipada, que é de Matheus Leme. E, para terminar, só para ficar claro, aí eu estou me dirigindo ao Marcelo, primeiro, quando ele diz a questão do contribuinte da água, etc., tem aquela observação. Primeiro que, assim, dentro da lógica atual, nós temos casos de contribuintes que não vão ser mais contribuintes. Então, quando o Marcelo diz assim, você está dando exemplo de não contribuintes. Não, eu acabei de citar um caso de um centro de distribuição que só vai fazer isso, ele é um não contribuinte, na verdade, né? Então, nós viveremos, talvez, uma realidade diferente. Segundo, que naqueles exemplos que eu dei, especialmente no caso do transporte, você pode ter uma transportadora a situação dela é de 99,99% de prestação tributada pelo ICMS. Então, nesses exemplos da construção civil e do transporte, diferentemente da água, a gente pode tranquilamente pegar casos de muita concentração de atividade
sujeito ao ICMS. Construção civil, tudo que é produzido fora do canteiro de obra. Exemplo, né? A parte toda de estrutura metálica. Você pode ter uma empresa de construção civil que ela é contribuinte só de ICMS, não tem ISS em relação ao que ela produz fora do canteiro de obras. Então, aqueles 2 exemplos que eu dei, eu vou só fazer essa observação. E um último detalhe, a questão também que o Marcelo está muito tranquilo em relação ao comodato. O comodato é um pouco diferente, porque, primeiro, que não envolve estabelecimento do titular, envolve um terceiro e aquele bem não sai da propriedade do proprietário, né? Ele é só transferido à posse. E o que, na verdade, eu acho que é o condutor da manutenção do crédito comodato, eu acho que se justifica por isso, é porque ele é um ativo imobilizado. E o ativo imobilizado dá crédito para exatamente aquela pessoa que permanece na atividade dela, o ativo, e é empregado na geração de receita. Então, nesses casos eu vou dar um exemplo do celular, né? O celular pode ser dado em comodato, mas aquele bem que é do ativo da empresa, então preenche o requisito inicial de ser de bem do ativo, ele pode estar gerando ICMS na prestadora de serviço de comunicação. Quer dizer, ela faz esse comodato para gerar a tributação pelo ICMS. Então, a não cumulatividade estaria se justificando pela incidência e não pela não incidência. Quer dizer, o argumento não é de que não incide, o argumento do Estado né? Mas para manutenção do crédito, no caso do comodato, é que aquele bem do ativo gera um débito de ICMS. Qual o débito de ICMS? Na atividade fim de prestação de serviço de comunicação, e aquele bem cedido em comodato é só um meio de atingir exatamente o fim empresarial que é tributado pelo ICMS. Finalmente, eu queria agradecer, viu, Marcelo? Gostei demais. Essa aí ficou quase uma conversa de amigo, né? É uma pena que nem todos são atleticanos, né? Não vão ter agora a felicidade de ver o jogo do Galo, né? E os atleticanos vão passar um apertinho também, né? Infelizmente. Um abraço para vocês. Tá certo, sério. Grande abraço. Eu vou passar para o Ricardo e aproveitar que foram colocadas aqui algumas questões no chat, então, de repente, o Ricardo pode dar alguma palhinha sobre isso. Foi perguntado aqui sobre a substituição tributária, que já é um outro elemento complicador aqui, né? Se seria calculado o crédito na operação própria, o remetente continuaria, enfim. Se você puder, Ricardo, nessa sua última participação, falar um pouco disso, seria ótimo também. Obrigado. Ok, perfeitamente. Eu vou começar pelo PLS 332, realmente ele é do nosso conhecimento, e entendemos que ele traz algumas falhas, algumas até inconstitucionalidades, eu diria. Primeiro, que ele transforma o tributo em facultativo, né? Enfim, parece que ele afronta o próprio conceito de tributo quando ele prevê que, por opção do contribuinte, o ICMS incidirá ou não na transferência. De outro modo, também, a prevalecer a decisão no ADC 49, né, se não houver uma modificação substancial no rumo do que decidido, esse PLS também afronta a própria decisão do Supremo. Né? Então, ele parte de um pressuposto de que haveria a incidência, daí ele prevê expressamente ou textualmente a não incidência naquela situação em que o próprio Supremo assim decidiu. Então, assim, tem outras falhas também ali no PLS, de forma que, inicialmente, Luciana, a gente realmente pensou em tratar da questão no âmbito de uma lei complementar. Só que, como já foi feita aquela alteração no artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87, que alguns entenderam que ali estava tratando apenas do momento da ocorrência do fato gerador, mas, enfim, a intenção ali era notoriamente de consagrar a própria incidência, né, dentro da prerrogativa que a própria Constituição deu ao legislador complementar de definir o regime de não cumulatividade do imposto, mas, enfim, assim não entendeu o Supremo, então o CONCEFAS, enfim, os estados entendem que o instrumento adequado agora seria somente uma emenda constitucional. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. Eu concordo também com a
as colocações da doutora Luciana no tocante aos efeitos da autonomia, né, da declaração do afastamento, pelo menos daquele dispositivo específico, como o Célio disse, como o Célio lembrou, há outros dispositivos da lei complementar que tratam até textualmente da autonomia dos estabelecimentos, que não foram alcançados pela decisão do Supremo. Então, já fica aí essa dúvida, né, que foi objeto dos embargos, qual a extensão, qual a amplitude dessa decretação do fim da autonomia dos estabelecimentos. E essa autonomia, ela é assim, da maior importância, aí já trazendo as considerações também da doutora Daniela, no sentido de que, por opção ainda muito antiga, né, do Constituinte brasileiro, já, salvo engano, na emenda 1865, na época do ICM, quando outorgou o ICM, depois o ICMS, a competência impositiva dos Estados-membros, e não da União Federal. Então, isso, para viabilizar que o federalismo, a repartição da receita tributária decorrente do ICM ou ICMS, se fizesse viável, isso só poderia ser feito conjugando a autonomia dos estabelecimentos e a incidência plurifásica, pelo menos a plurifásica na maior parte dos casos. Porque aí, em cada etapa da circulação econômica da mercadoria, os entes federativos teriam oportunidade de oferir uma parcela da arrecadação, do produto da arrecadação. Então, isso que, quando o Supremo não enfrenta isso e esquece, e aí eu invoco novamente o teste de neutralidade do imposto defendido por Sacha Calmon, que é a soma das parcelas, né, dos saldos devedores apurados em, digamos, 4 etapas de circulação de mercadoria. Se o saldo devedor daria 10 unidades monetárias em cada uma delas, totalizando 40, se você impõe, por meio dessa decisão judicial, dessa decisão do ADC 49, tema 1099, uma não incidência intercalar, então, nesse exatamente exemplo que foi dado de Minas para São Paulo, então, numa operação interestadual de Minas para São Paulo, aplicando, a meu ver, conforme Célio defende, o comando constitucional que determina o estorno. Depois eu vou fazer um comentário sobre essa tese da não cumulatividade simples aí, né? Mas, enfim, a nosso ver, e sempre aplicamos dessa forma, quando o Supremo decidiu a respeito da redução de base de cálculo, que era cabível estorno parcial, né, a meu ver, ele não levou em conta essa tese, né, de não incidência, que seria, a meu ver, naquela parcela que não incidiu, o mesmo raciocínio. E, no entanto, o STF confirmou a constitucionalidade do estorno proporcional. Recentemente, inclusive, o Célio foi citado pelo Gilmar Mendes no tema 490, reconheceu-se que o direito ao crédito é só referente àquilo que houve cobrança, houve efetiva incidência e recolhimento de tributo da etapa anterior. Então, aqui não haveria isso. Então, como que nós vamos impor ao F de destino suportar esse crédito? E nesse sentido, suprimindo a figura da autonomia dos estabelecimentos. E aí eu faço uma outra pergunta, no meio dessas considerações. Se o estabelecimento é único, tanto para o F de origem quanto para o F de destino, a UF de destino estaria, por esse mecanismo, por essa decisão, autorizada a transpor o artigo 102 do CTN, que trata da extraterritorialidade. Ele poderia ir lá e auditar os créditos da origem para ver se aquele crédito que o estabelecimento na UF de destino vai pretender compensar contra o débito no destino. Ele vai poder investigar a legitimidade daquele crédito lá na UF da origem por conta de ter se quebrado a autonomia dos estabelecimentos. Então, assim, eu acho que fica de uma complexidade tamanha, assim, e acho que fica até absurda essa hipótese, né? Então, a gente vê que essa decisão, a gente verifica que essa decisão ela irradia outros efeitos mais complexos.
E ainda sobre alguns comentários aí da doutora Luciana sobre benefícios fiscais, como ficam nessas duas propostas de convênio, aliás, nas três variáveis, né? Porque, na verdade, é uma que tem duas situações e a outra que seria do benefício fiscal. Em todas elas, a proposta é no sentido de preservar o que existe de benefícios fiscais em operações interestaduais. Seria, então, uma tentativa de preservação dela. Quanto à substituição tributária, no nosso entendimento, não há crédito de operação própria a ser deduzido, é zero. Se há não incidência nessa operação interestadual, né, aquilo que seria a consideração do crédito de operação própria, a nossa fiscalização já está orientada a considerar que esse crédito é zero. E a mesma coisa com relação ao estorno. É óbvio que a fiscalização não está sendo direcionada para exigir o estorno, né? Não há, digamos, uma ação planejada para que as unidades fiscais, as delegacias fiscais, façam a auditoria dos créditos, mas, se eventualmente a fiscalização constatar, a orientação hoje é aplicar, sim, o estorno, até porque temos esse precedente que mencionei, com relação ao estorno proporcional nas situações de redução de base de cálculo, que determina o estorno, e o Supremo já referendou essa situação, referendou recentemente no tema 490, com relatoria do ministro Gilmar Mendes, exatamente essa situação que eu falei do benefício ilegal do crédito presumido do estado de origem. Então, imagine se um mecanismo que prevê não incidência, se ele, com a letra da lei, a letra da Constituição, eu acho que realmente nós vamos enfrentar essas questões aí nos tribunais, sim, porque não concordamos com, né, com todo respeito, mas nosso entendimento é diferente, né, nessas situações. Enfim, eu acho que, em síntese, eu acho que eu abordei todas as questões principais aí que foram colocadas. Entendo realmente que essa questão da autonomia não está bem resolvida, né? Ficaram dispositivos remanescentes na lei complementar que reafirmam a autonomia. Eu queria saber o que o Supremo diz da autonomia para efeitos de garantia do crédito tributário. Me parece que é um dos efeitos aí que a doutora Luciana não adentrou, né? Talvez não por estratégia, enfim, não quis comentar quais seriam os outros possíveis efeitos, mas não é tão somente o exercício da não cumulatividade. Mas por isso que, assim, a nosso ver, infelizmente, e talvez no ADC 49 o Supremo possa recuperar, né, essa visão sistêmica que ele, como guardião da Constituição, deveria ter, né, de enxergar o sistema como um todo, de enxergar essa racionalidade econômica, essa lógica econômica, que foi objeto do comentário do professor Marciano, e, na verdade, dar uma sobrevida ao ICMS, porque o que essa decisão está a fazer, se confirmada nessa literalidade com que foi, enfim, o que foi divulgado, ela tem a característica de fulminar o ICMS, com tudo aquilo que ele traz no seu bojo. Então, Lei Complementar 160, que trouxe uma pacificação em relação à guerra fiscal, ela retorna novamente, né? Os contribuintes já vão, obviamente, conforme o estado de destino, organizar os seus negócios, abrir filiais no outro estado e, possivelmente, negociar um débito em menor monta, que não o débito integral sobre zero de crédito, porque, a meu ver, a possibilidade de um estabelecimento na apuração do débito perante a UF de destino, apropriar-se do crédito da UF de origem, eu acho absolutamente inconcebível. E, de outro modo, também fica patente a evidente injustiça perante o estado de origem, que vai, então, suportar a totalidade desse crédito e o débito desse mesmo contribuinte, a agregação de valor, no exemplo que o Célio deu aí do centro de distribuição, vai ser feita integralmente perante o estabelecimento da UF de destino. Então, assim, a desordem, a desorganização, o caos sistêmico do ICMS, que se inauguraria com essas interpretações, se confirmadas, a meu ver, realmente fulminaria com o ICMS. Por isso que eu invoco, né, que eu acho que, além da questão da hipótese de incidência material,
deveria conjugar também com a questão do aspecto da sujeição ativa e também conjugar com outro princípio, foi exatamente o que a doutora Daniela quis comentar, né? Diante de um conflito entre princípios estruturantes do imposto, como fazer conviver, como fazer prevalecer o principal instrumento de financiamento do Estado membro no Brasil, do Estado federado, que é o ICMS, a sua principal fonte de receita, e o repasse da cota-parte do município, a principal fonte de receita do município. Então, se isso não for sensível ao Supremo, eu acho que realmente estará instaurado o caos. Só restará, então, que a modulação de efeitos assegure um tempo, como na questão do DIFAL, para que, nesse interregno, se aprove uma PEC para corrigir, então, essas distorções aí que foram evidenciadas na decisão do Supremo. Muito obrigado, acho que já até me estendi e agradeço muito a participação, mas, enfim, espero também ter esclarecido alguns pontos aí que nós, como administração tributária, estamos aí prestes a decidir ou a convencer os nossos pares que decidam num sentido convergente e racional de manutenção do sistema do ICMS. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Essa sua intervenção final foi muito boa. Acho que muitas coisas foram colocadas aí numa outra ótica e completou muito bem tudo que a gente tinha exposto e comentado antes. Quero agradecer também às pessoas que participaram aqui, mandaram perguntas, o Rafael, o Fernando Matos, o Leonardo Augusto, enfim, também a Rita. Realmente foi como o Adriano colocou, acho que foi uma mesa de debates de alto nível, com muita convergência e divergência, e, como diz a Luciana também na conversa que a gente teve, muitas provocações de encontrar pontos cegos, digamos assim, né, dessa discussão toda. Então, eu agradeço pela presença dos palestrantes, das pessoas que estiveram aqui. Quero dizer que no mês de setembro nós vamos ter mais 2 eventos muito interessantes do IF, um sobre reforma tributária e questões de raça e de gênero, e também vamos ter um evento sobre o ITR, que também é um imposto que é muito necessário discutir possíveis reformas na sua legislação. Então, boa noite a todos, espero que tenham aí um descanso e que rapidamente nós possamos nos encontrar em eventos presenciais do IF, como nos velhos tempos. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado, um abraço. Obrigado.